Eu tenho certeza que a receita de hoje vai ser um gatilho pro final de semana, porque hoje nós vamos fazer essa receita maravilhosa e super fácil de pão de alho. É isso mesmo, gente, receitinha muito fácil de pão de alho para você fazer em casa no seu final de semana para comer com aquele churrasquinho. Mas antes, deixa aqui te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e compartilha muito essa receita. E nós vamos começar a nossa receita preparando aqui o nosso fermento e a farinha de trigo e a água que eu estou utilizando aqui para fazer a misturinha do nosso fermento é a mesma que eu pesei para a nossa receita. E eu estou fazendo esse processo somente para o nosso fermento dissolver bem. Tem gente que faz esse processo e deixa essa misturinha descansando por 5 minutinhos, é para saber se o fermento vai estar ativo. Mas como eu sei que o meu fermento é bom, eu não vou dar esse tempinho de descanso para ele. Depois que eu fizer essa misturinha todinha, eu vou adicionar os demais ingredientes. E essa receitinha não necessariamente você precisa usar uma batedeira, mas se você tiver de preferência uma batedeira planetária e quiser agilizar o processo e não ter que meter a mão na massa, pode utilizar sem problema algum. Mas eu vou fazer na mão porque eu sei que muita gente ainda não tem batedeira em casa e para mostrar que essa receita é muito fácil e muito simples de fazer. E aqui na nossa receita eu usei exatamente 100 ml de água, mas eu fui adicionando ela aos pouquinhos para poder ir sentindo a textura da massa, porque também depende muito da farinha que você está utilizando. Tem farinha que necessita de mais água, tem farinha que necessita de menos água, então vai adicionando aos pouquinhos e vai mexendo com a colher se você estiver fazendo esse processo com as mãos. E se for na batedeira também vai adicionando a água aos poucos e vá sentindo a massa, ok? E o ponto da nossa massa é quando ela já não está mais grudando nas nossas mãos, porém ela continua úmida e macia, não pode ficar dura. Então tome muito cuidado com a quantidade da sua água para não colocar demais e não colocar de menos. Agora eu vou sovar a minha massa na bancada e como ela está no ponto certinho, não há necessidade nenhuma de colocar farinha de trigo ou óleo para que ela não grude. E eu sovei por aproximadamente 8 minutinhos, o suficiente para deixar nossa massa macia e depois eu deixei ela descansando até fermentar. E agora chegou a parte mais importante da nossa receita, que é preparar a nossa pastinha de alho. E aqui eu estou usando o creme cheese, mas você também pode usar requeijão também ou maionese.
E geralmente esses pães de alhos que a gente compra no mercado, eles são feitos com maionese. E eu confesso que eu fiz com creme cheese para provar se ficaria gostoso. Mas o sabor do pão de alho feito com a maionese, tanto o sabor quanto a textura, fica muito melhor. Porque a maionese ela é um pouco menos consistente que o creme cheese. E o sabor dela é um pouquinho mais forte. Então pode usar sem problema algum. Aqui eu vou te dar outra dica, que é a do queijo. E aqui eu estou utilizando o nosso queijo misturado também na pastinha, mas se você preferir aquele pão de alho com aquele douradinho por cima, é só você colocar o seu queijo por cima da pasta, depois que você espalhar ele sobre a nossa massa, ao invés de misturar aqui como eu estou fazendo. E a minha massinha já fermentou e agora nós vamos espalhar aqui sobre a bancada. E eu vou espalhar ela com a mão mesmo, mas se você quiser pode utilizar sim um rolo ou uma garrafa de vidro que você tiver em casa. Mas eu mesma vou espalhar com as mãos porque ela tá muito maleável, tá muito fofinha, muito macia. Então não necessita de muita força. E eu vou fazer o meu pão de alho com a minha massa assim, abertinha mesmo. Mas se você preferir, pode fazer ela no formato que você quiser ou no formato de pão mesmo, certo, gente? Eu vou colocar assim dessa forma e eu vou colocar ela para assar em uma assadeira untada com óleo para ela não grudar no fundo. E aqui não tem mistério nenhum, é somente você espalhando a sua pastinha de alho sobre a sua massa, com muito cuidado e delicadeza para não amassar. E se você quiser também pode acrescentar mais queijo por cima. E se você quiser dar mais uma incrementada nesse pão de alho, pode colocar calabresa ralada, presunto ou algum outro ingrediente. Eu já comi um pão de alho recheado com lombinho que tava muito gostoso, então fica aí a dica para vocês. Depois é só você levar para assar por aproximadamente 20 minutinhos, depende muito da temperatura do seu forno e também muito cuidado para não deixar o seu pão muito tempo no forno para não queimar e não ficar duro, certo, gente? É só vocês olharem pela parte de baixo da sua massa que ela vai estar um pouco mais dourada que a parte de cima. Aproveita o final de semana, separa todos os ingredientes e faz essa receita na sua casa para você comer com aquele churrasquinho no final de semana com toda a sua família. Que delícia, gente! E o nosso pão de alho ficou bem cremoso por cima, a massa está bem fofinha e por baixo ela ficou crocante, no ponto ideal. E eu espero muito que vocês tenham gostado e façam essa receita. E não esquece de curtir aqui o meu vídeo porque vai me ajudar bastante. Compartilha muito essa receita com os seus amigos e não esquece de me dizer o que você achou aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!